Pessoal da torcida tricolor, estamos começando mais um Contextualizando, hoje muito especial, porque nós conseguimos trazer novamente para conversar com a gente o Rodrigo Monteiro de Castro, autor desses livros aqui. Eu gosto muito desse, principalmente da capa. Tem outro que a capa não é tão... Mas é um gramado, tá, gente? Isso aqui é um campo de futebol, não estranhe a cor, mas esse daqui tá muito bonito. São livros que tratam de administração, futebol, e ele tem um projeto que está parado lá no São Paulo, é um projeto que a gente defende de separação do social do clube. Então, o Gabriel Perecini está do meu lado, o Rodrigo está aqui embaixo, e ele já vai começar com um resumo para quem perdeu o último vídeo do que é esse projeto, a importância desse projeto, enfim, como que surgiu, quem que tem, enfim. Boa noite, Rodrigo. Boa noite, Bandana. Boa noite, Gabriel. Um prazer. Obrigado pelo convite. Acho que é um convite corajoso, né? Já fez um. Eu achei que depois daquela primeira fala você fosse dizer, esse não volta nunca mais. Fiquei surpreso e feliz aí com a reincidência. Aqui estou. E é um projeto, Rodrigo, que a gente falou no canal, despertou muita curiosidade, assim, muita gente ficava pedindo e mandando perguntas, a gente separou algumas perguntas, né, Gabriel? Estou com você aí, você mandou para mim. A gente separou até algumas perguntas, porque, principalmente com essa questão da pandemia, tudo, tá todo mundo muito ansioso, e pela situação do São Paulo financeira, que é bom lembrar, não era boa antes da pandemia. Então, primeiro, vamos explicar, assim, em breves palavras, o que é esse projeto de separação, o que vai ficar diferente em São Paulo, caso ele resolve optar, né, por esse novo modelo. Então vamos lá. Esse projeto aqui, ele não procura inventar a roda, né? Para contextualizar, a gente tem que dar alguns passos atrás. Ele é fruto de um estudo que nasceu no São Paulo. A ideia era reformar o Estatuto do São Paulo num determinado período. Eu fiz esse estudo junto com um outro advogado, um colega são paulino, que foi vice-presidente, o Mansur. E quando concluímos o estudo, isso lá em 2015 mais ou menos, chegamos à conclusão de que aquilo não traria grandes mudanças se a gente não pensasse numa estrutura para o futebol brasileiro. A partir daí, nós desenvolvemos um trabalho de verificação e de estudo das soluções que foram dadas pelos principais países do planeta. Então, países americanos, europeus, asiáticos, estudamos mais ou menos 25 legislações e voltamos para o Brasil para entender tudo o que tinha sido feito desde a Constituição de 88, o que tinha sido acertado, quase nada, por que tinha dado errado, por que o nosso modelo era um modelo ruim. Daí surge o primeiro livro que você mencionou, né, Futebol, Mercado e Estado, que até tem um prefácio do Raí, o maior jogador da história do futebol do São Paulo, do Brasil e do planeta, né? E diga-se de passagem, que me permitam aqui um comentário necessário. E esse estudo evolui para um projeto de lei que tramita e começa a tramitar na Câmara dos Deputados, isso em 2016, depois ele passa por alguns ajustes e hoje está no Senado, foi apresentado recentemente, projeto modificado, evoluído, após 4, 5 anos de debates, pelo senador Rodrigo Pacheco, do DEM de Minas Gerais. Muito bem, nós tivemos nesse período, muito resumido que eu trouxe aqui, a possibilidade de introduzir essas ideias no São Paulo e no Estatuto do São Paulo, por ocasião daquela reforma estatutária que foi promovida pelo presidente Leco antes da sua eleição, né, naquele momento em que ele assumiu um mandato por conta da renúncia do seu antecessor, foi criado um grupo que propôs a reforma estatutária. Eu fiz parte deste grupo e ali nós criamos um capítulo específico que determinava ao presidente eleito, a partir da posse dos membros do Conselho de Administração, a realização de um estudo de viabilidade, de criação de uma estrutura que permitisse o São Paulo adotar uma forma que seria indicada no próprio estudo, que lhe daria condições de voltar a competir em altíssimo nível, que lhe desse a possibilidade de captar recursos, de ter uma estrutura profissional, governança, controle e assim por diante. Né? Após a eleição, então, e a posse dos membros do Conselho de Administração, o presidente nomeia, de acordo com o Estatuto,
ali se fala em notáveis, né? Então ele pede para que a gente desenvolva esse estudo. Eu e o Mansur ficamos à frente dele, com uma condição, foi um estudo pro bono, isso é importantíssimo, tá? Nós não cobramos nenhum centavo, nem mesmo reembolso de despesas para desenvolver este estudo, mas tinha uma condição que nós impusemos ali, que era, até porque seguia o que o Estatuto dizia, a contratação de uma Big Four, uma das principais firmas de auditoria do planeta, para participar de todo esse esforço. A diretoria do São Paulo, então, abriu uma concorrência e ganhou a Deloitte, que sem dúvida, uma das mais respeitadas do planeta. Então, a partir daí, se desenvolveu esse trabalho, tomou quase um ano, talvez um pouquinho menos, então, advogados, consultores, e a participação de membros do Conselho. Se vocês olharem o Estatuto de São Paulo, ali se prevê que o Conselho indicará uma comissão de acompanhamento. E membros do Conselho de Administração, 3 participaram durante todo o processo e conheciam e sabiam o que estava acontecendo. Até que a Deloitte, então, conclui juntamente com a gente aquele estudo, mas à frente, quem capitaneou na parte operacional, dia a dia, ali foi a Deloitte, e temos, então, um resultado muito interessante em que se analisam várias perspectivas, vários modelos. Eu queria uma companhia, o estádio fica no clube, vai para a companhia, vem os dois para baixo, cria uma holding, várias sociedades, então, várias formas, de acordo com práticas de mercado, é o que eu faço da minha vida. Olhamos também as estruturas mundiais, Bayern, Porto, Liverpool, PSG e assim por diante, não para copiar, não era isso, mas para entender o que se fazia, e chegamos com ideias que se encaixariam dentro da realidade do São Paulo. Esse projeto, então, foi encaminhado ao presidente Leco. O presidente Leco promoveu reunião com as pessoas que trabalharam, tirou suas dúvidas e encaminhou ao Conselho de Administração, então, a sua posição, recomendando a realização, a implementação deste trabalho, que passaria pelo voto do Conselho de Administração, depois teria que subir para os outros órgãos, né? Conselho Consultivo e o Deliberativo, e posteriormente para a Assembleia de Associados. O ponto é que quando ele foi para o Conselho de Administração, ele lá ficou e lá está há mais de 2 anos, e não se tem mais notícia desse estudo, do encaminhamento deste estudo. Basicamente, um órgão que não teria poder de veto, né, Rodrigo? Não tem poder de veto. Ele, aliás, mais do que isso, é um órgão que teria um prazo para se manifestar sob pena de responsabilização. Tá? Mas, enfim, a gente está dentro de uma estrutura política, né? E quando a questão é política, a gente sabe o que acontece e que ninguém jamais vai ser responsabilizado por ter ficado 2 anos e meio. E eu não acho que é uma responsabilidade pessoal, tá? Mesmo que se diga que alguém sentou em cima, o órgão é um órgão colegiado. Então, os demais conselheiros que tivessem demandado e exigido que viesse para a votação. Então, eu acho que, mesmo que alguém seja responsável por isso, pessoalmente eu tenha pedido ou dito, não leve, o fato é que o órgão ficou parado e não fez nada. Então, lá nós trazíamos respostas para muitos dogmas. É possível criar uma estrutura que terá uma governação adequada, que se assemelha aos bons modelos de governança de companhias, com a participação do São Paulo, evidentemente. Quem é o proprietário dessa companhia é o São Paulo. Ele vai ter 100% das ações. Né? A gente só está criando uma estrutura que vai ter uma lógica própria, controlada pelo São Paulo. Né? Enquanto ele, São Paulo, clube, não quiser trazer um novo acionista, nunca virá. Ninguém pode entrar lá, é propriedade do São Paulo. Mas teremos uma governação, controle, regras de compliance, desmembramento entre posições dentro do clube e na companhia São Paulo. Então, diretor do clube, não pode ser diretor da companhia. Ou seja, a ideia era criar uma estrutura que pudesse financiar, pudesse ir a mercado, captar recursos, investir de modo grandioso, como é o São Paulo, né? E abandonar essa nossa
essa nossa reincidência, que já são 10 anos, em que a gente conta migalhas para fechar os números do ano. Então, essa era a ideia, né? Dá para fazer isso? E por que o Estatuto trouxe essa previsão? Eu lembro quando a gente discutia na comissão que preparou o Estatuto, alguns dos membros dessa comissão queriam que fosse uma determinação, uma obrigatoriedade. E por mais que eu tivesse ali livros escritos sobre isso, projeto de lei caminhando, eu dizia, nós não podemos ser levianos, nós não podemos determinar algo cujas consequências nós ainda não sabemos. De repente, ela é muito complexa, muito maior do que se imagina aqui para o São Paulo, e aí nós levaremos o São Paulo para uma situação pior. Então, foi feito como deveria ser. E esse estudo conclui que tem impactos? É claro que tem impacto, né? Hoje, o São Paulo é uma associação, a atividade futebolística, a empresa do futebol, ela é organizada por uma associação sem fins lucrativos, tem uma série de isenções e outras regalias, quando deixa de recolher tributo, tem Profut e coisas assim. E ao passar para um modelo empresarial, as consequências estarão lá. O que a gente precisava medir era o tamanho dessas consequências. E quando a gente pegava cenários, nós trabalhamos com 3 cenários, olhando o balanço as demonstrações de 2016. Então, na mais dramática dela, o resultado seria um aumento de prejuízo. Então, em 2016, a conta praticamente ficou no zero, né? Então, a gente teria ali um impacto maior a partir de uma determinada premissa que a gente adotava, chegava a uma premissa, a um resultado intermediário com uma segunda premissa, e na terceira premissa adotada, a gente praticamente zerava essa consequência. Eu acho que os extremos, eles não se verificarão, acho que de modo mais, vamos dizer assim, pegando aquela que provavelmente aconteceria, mas sendo relativamente conservador, nós teríamos um impacto que seria equivalente aos valores que foram gastos com um determinado jogador e que 6 ou 7 meses depois ele foi embora do São Paulo. Tá? Tem impacto? Tem, mas ele seria compatível com um jogador recente que veio para o São Paulo, que foi criticado e 6, 7 meses depois foi embora. Falando em números, posso falar em cerca de 7 milhões de reais, Rodrigo? Assim, é um pouco mais do que isso, tá? Era um pouquinho mais do que isso, num cenário intermediário. Tá? Menos de 10 milhões. Menos de 10 milhões. Em torno de 10 milhões. Tá? Esse é o cenário real, relativamente conservador, um aumento de 10 milhões. Um cenário tranquilo, tá? Levando aqueles dados e aquela realidade. A gente teria um que era maior e outro que praticamente zerava, que eu acho que não vale a pena a gente contar com estes dois. De todo modo, adotando aqui, tá? Não é o número assim, mas vamos que fossem 10 milhões. Isso não é algo que São Paulo não consiga absorver, sobretudo porque este estudo, Bandana e Gabriel, isso é muito importante, ele foi um estudo pessimista, no sentido que a gente só olhou para o lado negativo. Nós não trabalhamos com todas as melhorias de receitas, melhoria de governança, isso traz confiabilidade, diminui a sua taxa perante financiadores. A gente não trouxe aumento de receita por conta de patrocinador que gostaria de estar ao lado de um time de futebol que é inovador, que é vanguarda, que traz aquilo que a Europa está fazendo. Então a gente só olhou para o lado negativo. Não é? Diminuições de juros bancários em eventuais empréstimos. Nada disso. A gente não explorou o aumento de receita efetivo que o São Paulo poderia ter em função disso tudo. Então era um projeto conservador, né, que seria realmente viável. De todo modo, a ideia a decisão do que está lá sempre será dos associados. A última palavra é dos associados. O fato é que os associados não puderam. Eles foram impedidos de conhecer, me pedem o tempo inteiro acesso ao estudo. Eu não posso. Esse estudo é do São Paulo. Se ele quiser, ele que abra e mostre para quem quer que seja. Mas o fato é que os associados não puderam, nem mesmo o Conselho Deliberativo não subiu para que pudesse deliberar. É uma pena, porque
porque nós olhamos, de novo, o que acontece de mais eficiente no planeta e tentamos trazer aqui para o São Paulo, e o que viabilizaria, efetivamente, levaria a uma nova realidade. Até, então, aproveitando sobre isso, Rodrigo, para começar, as partes de maior dúvida que a gente teve, né, em relação ao vídeo anterior e para começar a aprofundar um pouco mais sobre isso. Recentemente, se eu não me engano, semana passada, há uma semana, o Júlio Casares, que hoje pode ser considerado favorito à presidência do São Paulo, ele deu uma entrevista para o Jorge Nicola e ele chegou a ser perguntado sobre isso, inclusive por uma inscrita do canal, a Karen, ela mandou a pergunta, o Nicola leu pro Júlio responder. Ele abordou 3 pontos muito que eu considero importante de ressaltar aqui. Um deles você já respondeu. Ele fala que ele não tinha certeza se o São Paulo poderia arcar com a carga tributária e que não poderia fazer isso de maneira irresponsável. A sua abertura aqui já deixou claro que nada disso se aplica. Os outros 2, Rodrigo, antes de eu ressaltar, eu queria uma resposta muito curta de você, sim ou não. Você chegou a ser procurado em algum momento por qualquer membro do Conselho de Administração para tirar essas dúvidas que hoje eles afirmam tendo? Individualmente não. Eu conheço todos os membros do Conselho, 2 deles provavelmente candidatos. Conheço o terceiro possível candidato. Troco eventualmente ideias com eles, esporádicas. Mas sobre este ponto especificamente, não. Não, tá. E aí, 2 pontos importantes. Um dele eu considero um belíssimo jogo de semântica para sair pela tangente desse assunto, que o Casares afirma que ele vai promover, caso eleito, uma separação administrativa. Ou seja, ele vai manter o modelo, mas ele vai criar a compliance, ele vai separar administrativamente, então quem é do social vai para lá, quem é do futebol vem para cá. O que isso, obviamente, não resolve o problema, porque na estrutura política se mantém a mesma, e as pressões políticas serão as mesmas, o modelo se mantém o mesmo, e no fim das contas não resolve. Inclusive, ele até propõe que 5% dos patrocínios do futebol fossem destinados ao clube social. Então, me parece até um problema de receita aí, porque você não vai ter os benefícios de receita e ainda vai estar destinando parte desses contratos diretamente ao clube. Por favor, me corrija se eu estiver errado. E o segundo ponto que eu acho mais importante esclarecer, e aí você pode responder esses 2 de uma vez, ele fala que esse é o pior momento para o São Paulo pensar nisso, porque o São Paulo vive uma crise financeira muito grave, e caso tome um passo desse, o São Paulo entraria enfraquecido no jogo. Então, quem quisesse investir no São Paulo, investiria menos, porque saberia que o São Paulo tem alguns problemas, então o São Paulo vale menos. Aí eu queria que você comentasse esses 2 pontos, por favor. Então, vamos lá. Primeiro, só para emendar com a pergunta anterior, eu acho que nenhum conselheiro nem teria por quê. Eu participei do estudo, fiz ali, seria normal que me chamasse, mas eu acho que poderiam ter tocado, independentemente de uma conversa comigo, tá bom? É que eles alegam ter dúvidas hoje. Eles poderiam ter tirado essas dúvidas há muito tempo. Isso aqui não é um trabalho de pessoa, isso aqui é um trabalho de entidade, sim, né? Enfim, vamos lá. Então, já para emendar na segunda, eu acho importante o seguinte, eu quero evitar uma politização, porque nós escutamos, e eu acompanho tudo que sai do São Paulo, o Júlio falando sobre isso. Por outro lado, os 2 candidatos nem nisso tocam, tá bom? Sim. Então, pelo menos ele está enfrentando a questão, eu acho que de modo, na minha visão, inadequada, mas ele enfrenta e diz. Os demais, quando falam como vai aumentar a receita, um diz que vai investir em novas tecnologias, novos meios, enfim, são ideias ali que são desesperadoras, né? Enquanto o mundo evoluído já entendeu que quem não trouxer dinheiro de verdade, dinheiro grande, dinheiro de investidor, por uma estrutura que pode ser e deve ser controlada, no caso do São Paulo, pelo clube, exemplo do Bayern, está fora do jogo. A gente vai periferia do futebol. Mas o ponto é o seguinte, essas soluções que se pretendem dar, vamos melhorar o ambiente, vamos separar administrativamente, vamos criar aqui um Chinese Wall, para cá um não vai, outro não vai. Isso não funciona, porque no final do dia, o São Paulo, como qualquer outro clube associativo, é altamente sujeito à política. E a
política boa e a política ruim, a politicagem, não é? E isso já foi tentado com o estatuto que está hoje vigorando. Né? Se vocês olharem, ou se qualquer torcedor ou qualquer interessado tiver paciência para ler a forma como as soluções foram dadas, tem um conselho de administração, a diretoria não pode se envolver em determinados assuntos, tem um conselho fiscal que ele é independente, a diretoria deveria ser profissional, contratada ao mercado, os membros do conselho deveriam ser independentes, e aí vocês vão responder se isso tudo foi executado ou não foi. E também não adianta a gente querer falar tal pessoa é culpada, porque ela não é culpada. Ela faz parte de um modelo, de uma estrutura, e que ela é engolida por aquela situação. Então, imaginar que ao ganhar uma eleição, um candidato, hoje, como o São Paulo é organizado, não será refém de toda a politicagem que está sendo feita há 2, 3 meses que a gente só ouve falar de política no São Paulo. Grupos se formando, grupos para cá, grupos para lá, um era oposição, agora é situação. Ninguém está falando efetivamente da transformação, de colocar o São Paulo no topo do planeta de novo. Não é? Cada um querendo ganhar espaço para que o seu grupo tenha posições, para que o seu grupo eleja conselheiros, para que o seu grupo possa ter um espaço lá dentro. E o time de futebol e a torcida, ninguém está nem aí. Não é? E acho que nenhum dos três hoje trouxe algo que seja realmente transformador. O Júlio Casares tem uma posição que é a seguinte: o São Paulo está em crise, então eu preciso, antes de impor este movimento, resolver a crise. Mas todos os presidentes anteriores disseram a mesma coisa. Nós não vamos resolver a crise do São Paulo enquanto não conseguirmos ir a mercado e captar recursos. Por mais que a gente diminua as nossas despesas, o aumento de receita ele é muito improvável. Por quê? Um clube ele não pode captar dinheiro no mercado, sim, ele não pode fazer captações efetivas, porque quem aplica, quem investe, quer retorno. E o São Paulo não tem finalidade lucrativa. Além disso, mesmo que pudesse, quem que vai colocar dinheiro dentro de uma estrutura política que no mês seguinte pode ter um impedimento, pode mudar na próxima eleição o núcleo de poder, e esse novo núcleo dirá: eu não vou pagar essa obrigação, eu não reconheço, e coisas desse tipo. Ou seja, não virá. Então a gente vai diminuir as nossas despesas, para que não vai aumentar receitas. Mesmo que equilibre isso, a possibilidade de pagar a dívida, ela é muito longa, né? E se o time, se você não consegue investir, não tem dinheiro para investir, bons jogadores, tem menos televisão, menos patrocínio, menos renda, menos tudo. Então a gente nivela por baixo a situação, né? Ao invés de olhar por cima. Como é que eu vou fazer para passar a receita do São Paulo de 400 milhões para 1 bilhão de reais? Nenhum clube associativo vai conseguir isso. E não adianta a gente trazer o exemplo do Flamengo, porque o Flamengo é uma situação excepcional. O Flamengo é um time que tem uma torcida muito maior do que a de todos. O Flamengo é um time, me perdoe a franqueza, que sempre teve o apoio da mídia brasileira. É um time que tem o apoio político, não é? Pela grandiosidade, pelo número de torcedores. Todo mundo quer estar perto do Flamengo, todo mundo quer estar ao lado do Flamengo, todo mundo quer patrocinar, quer aquela coisa toda. E mesmo assim, há 5 anos, o Flamengo, nós não podemos esquecer, falava-se que ele iria quebrar. Né? O que aconteceu ali foi uma sucessão de acertos, pessoas de mercado que iniciaram um projeto, a sucessão se deu também por pessoas de mercado, organizaram várias coisas ali e aproveitam dessa sua estrutura. Né? Quando se fala Flamengo, porque foi a Libertadores, a cobertura midiática da Libertadores do Flamengo, nenhum time na história deste país ainda teve. Por quê? Porque não é Flamengo. É um dado da realidade. Aqui ninguém está choramingando. É a realidade. Então não adianta a gente querer se comparar pelo Flamengo. Agora, se o Flamengo fizesse o que ele deveria fazer, criasse uma estrutura de captação, fosse a mercado, não seria um time de receita de 1 bilhão, não. Seria um time de 2 bilhões de receita. É um time para estar entre os 10 maiores do planeta. Assim, pela características que ele tem. Voltando para o nosso São Paulo, é isto. Nós teremos, de novo, que conviver com essa tese de que eu entro,
eu faço, eu acerto as contas e depois eu modifico. O presidente ele só vai conseguir modificar isso se ele fizer imediatamente. A força dele é imediata. Depois entra no processo político, politicagem, sucessão, não ganha um campeonato. Só para você ter uma ideia, Rodrigo, o Júlio falou de estruturar e fazer um plano para 10 a 15 anos. Esse foi o nível do raciocínio dele para cogitar uma implementação nesse sentido. De novo, eu acho torna impossível, né? Porque assim, ele tem 3 anos. Ele tem 3 anos. Se ele fala num plano de 15, ele tem que supor que ele faria 3, o sucessor dele, 4 sucessores, ele mais 4, estariam alinhados para o mesmo projeto para conseguir fazer isso. É praticamente, virtualmente impossível. É mais fácil falar impossível. Eu acho o seguinte, de novo, aqui eu quero evitar também falar de porque isso se espalha para todos. Eu só peguei a frase dele para ilustrar. A frase dos são iguais. Só para deixar claro também. Verdade, mas pelo menos o Júlio está sendo honesto num ponto. Ele está dizendo, eu não vou fazer. Eu não vou fazer. Projeto de 15 anos, eu não vou fazer. A minha plataforma não é essa. Então, quem vai votar nele tem que saber que não vai fazer. E o torcedor é na mesma linha. Sabe? O Júlio não é, aparentemente, o candidato deste movimento. Talvez nenhum seja. Não é? Nem ele, nem o Marco Aurélio, nem o Natel. Quer dizer, até esse momento, nenhum deles se posicionou favorável a isso. Que assim, como não está oficializado ainda quem são os concorrentes, e a gente sabe que até isso pode mudar, né? Porque até outro dia o Júlio Casares não sabia se era oposição ou situação. O Marco Aurélio Cunha não era o candidato, e o Roberto Natel, a gente nunca sabe se vai ser vice, e se for vice, se vai ser vice do Casares ou do Marco Aurélio. Essa situação mostra como que é a política no São Paulo e como ela é complexa e tende a não funcionar. Porque a gente não sabe quem é a situação, quem é a oposição, a gente não sabe com quem está alinhado e são sempre os mesmos nomes. Então, esse projeto traria uma mudança, uma quebra de ruptura real nisso. Porque todo mundo entra e fala, vou mudar. E quando você vai ver, são as mesmas pessoas que estão lá, a gente tem um estatuto novo. Cara quer ser remunerado, mas agora ele é diretor. É o mesmo preso, cara que não era. Você está preso no mesmo sistema. Você está preso no mesmo sistema. Então você pode tentar mudar à vontade, só que você vai ter 200 conselheiros tendo o mesmo movimento para manter tudo igual. Então, por mais que o presidente seja outro, a pressão vai ser a mesma, os movimentos internos serão os mesmos. Então não adianta mudar o cara que está numa cadeira, ainda que essa cadeira seja do presidente. Não. E sabe o que é pior? Eles fingem mudar. Olha, agora a gente mudou, agora são profissionais. Quem que é? É o cara que estava lá antes, mas agora a gente paga salário para ele. Do nada, você só mudou o status do cara, mas é o mesmo cara, com as mesmas decisões. Então São Paulo finge mudar para o seu torcedor e tem aquela coisa de ser populista, né? Quando tá perdendo, faz contratações pensadas. São Paulo muda tudo para ficar tudo igual, é basicamente aquela frase famosa. Eu acho, assim, de novo, e aqui não é fazendo, a gente vai fazer, e eu não vou fazer campanha e nem vou por nenhum, mas o fato nem nós. Só para deixar somos reféns de um modelo que ele foi se intensificando a partir do momento em que figuras, essa é a minha leitura como um torcedor, figuras que tinham o domínio da situação política desapareceram, sobraram muitos grupos lá dentro e grupos que se adaptam de acordo com as situações. O Bandana mencionou aqui oposição à situação. Quem é oposição? Ninguém mais sabe quem é oposição, ninguém mais sabe quem é a situação, ninguém sabe o que era, o que é, o que foi e o que será, porque, no fundo, todos estão atrás de quê? De acomodações de seus próprios interesses, né? E de poder no final do dia. Todos os grupos, sem exceção. Né? Então, é essa estrutura que está corroendo São Paulo. Nós não ganhamos nada importante há 12 anos. Não é? E se tivéssemos perspectiva, pelo menos seria alguma coisa. Mas o que vai agora acontecer com essa transformação, com essa mudança, é um caminho absolutamente... Enfim, virá. O que virá? O que será do São Paulo? Né? A gente é refém dessa política. E essa política vai ditar, ou conforme os grupos se organizarem, vai ditar o caminho do São Paulo. Enquanto isso, o mundo dá passos grandes, passos muito maiores. Times que eram pequenos, irrelevantes, como o Manchester City, há 10 anos,
pouco mais de 10 anos era um time de segunda divisão, hoje é o quinto, sexto maior time do planeta. PSG, que na década de 80 era um clube medíocre, mediano, recém-criado, recém-constituído, é quinta, sexta potência do planeta. Botaram dinheiro lá, por isso que ele é grande. E por que a gente está dizendo não para isso? Né? Aí também podem dizer, bom, eles têm dono. Ok, mas o Bayern de Munique tem 75% da companhia Bayern, com 25% distribuídos entre Adidas, Audi e Allianz. Por que a gente não pode botar centenas de milhões de reais dentro de uma estrutura que será profissional, que vai olhar para o futebol como uma empresa, uma atividade empresarial, e que não vai olhar como um dogma que só serve para preservar essa estrutura cartolarial, que é a seguinte: na hora do vamos ver, o investidor ele quer lucro, enquanto o dirigente quer título. É uma falácia, uma mentira, porque nós estamos vendo em todos os times do Brasil o desmonte de todas as formações que se iniciam o campeonato. Jogadores jovens fazem 2, 3 jogos bons, apesar de serem as referências daqueles times, eles são negociados para pagar dívida. Então o Cartola, ele não está preocupado, não é porque ele é Cartola, porque ele é dirigente, que ele bota o time dele acima de tudo. O investidor está ligado ao resultado. Então, se o time for campeão, vai ter mais consumo, mais patrocínio, vai ter mais televisão, mais dinheiro, mais dividendo. E ele tem peito, ele pode ter peito, dependendo da estrutura que for negociada, contratual, para dizer, não tem problema, não vou negociar esse jogador na véspera de Libertadores, porque o resultado lá na frente vai ser muito melhor. Já o dirigente, ele está sujeito a uma série de pressões políticas. Então, são falácias. Uma, a questão da tributação é uma grande falácia, quer dizer, é um problema, ok? Mas que pode ser trabalhado e pode ser organizado de modo eficiente. Não é um impeditivo. Falácia, não é um impeditivo. O Botafogo de Ribeirão fez isso, tudo bem. Ele é pequeno, é um time que tem pouca estrutura, mas fez. E muitos, já temos outros exemplos aqui no Brasil. O próprio Red Bull chegou com muito dinheiro. E a segunda grande falácia é que ela gravita ao redor desta ideia de que o dia que tiver um investidor, ele só vai pensar em resultado e acabou o amor, acabou a história e acabou as decisões em nome do time. Olhe para a Europa e me diga, e me deem um exemplo de grande time mundial que às vésperas de uma final de Champions, final de campeonato francês, campeonato português, campeonato espanhol, mandou embora seu principal jogador. Um exemplo eu quero. A gente vê isso repetindo todo ano, todo mês, toda semana nesse país. Aproveitando... Você pode só fazer uma pergunta que eu acho que é bem importante, que eu acho que todo mundo tá, que é da pandemia. São Paulo já estava numa situação terrível antes da pandemia. São Paulo tinha problemas para pagar o que tinha acordado, porque, ao contrário de vocês que fizeram o projeto pensando no pior cenário, o São Paulo, para fazer o seu planejamento financeiro, faz o oposto. Isso vai atrapalhando o clube. O clube sempre acha que o time vai ter um desempenho, já conta com a premiação para gastar. Então o time estava muito ruim. Aí vem uma pandemia no pior momento. Então, a gente sabe que São Paulo vai ter dificuldades no final do ano para cumprir o que está prometendo nesse momento para os jogadores. Os jogadores sabem disso. E a pergunta é, para estabelecer, para de repente colocar e tocar esse projeto, a pandemia é um impeditivo? É possível trabalhar nesse cenário? E aí a pergunta vai além. Pode não ser impeditivo e ser uma solução? Quer dizer, seria, de repente, o melhor caminho ou o único caminho para a situação que se desenha no São Paulo hoje? Tá, então vamos lá. Primeiro um comentário aqui meu pessoal. Quando o Estatuto foi reformado e aprovado, imaginava-se que a rapidez de implementação de certas determinações que ali estão seria outra, né? Mas passos foram dados e não deram certo, não deram resultados. Então, eu acho que o que o presidente Leco fez ao trazer uma diretoria composta por Raí, Lugano, Ricardo Rocha, etc., foi um grande passo, um grande movimento. Né? E vejo, eu pessoalmente, que as coisas começam a se organizar agora. Erros foram cometidos. Todo mundo erra. E eu acho que no final do dia, um bom executivo, um bom jogador é aquele que erra menos do que acerta. Ele acerta muito mais. Agora, nós não podemos esquecer que todas essas movimentações foram feitas dentro de um ambiente extremamente político e politiqueiro. Então era muito complicado.
O Raí, por exemplo, vocês sabem melhor do que eu, enfrentou a vida dele no São Paulo uma série de resistências que ele enfrenta até hoje. Políticas, por quê? Porque ele é o início de um processo de mudança. E ao longo do caminho, algumas projeções que foram feitas acabaram não acontecendo. As decisões foram tomadas, investimentos foram feitos, e se tivessem dado resultado, título, etc., estaria todo mundo aqui dizendo, bom, foi bem feito. O ponto, eu acho, que a gente tem que olhar poderia ser feito algo de modo diferente, considerando toda essa estrutura política, e que o grande movimento que a gente deveria ter feito estava parado, como está até hoje no Conselho de Administração. É complexa a resposta, né? Mas o fato é que nunca houve efetivamente um apoio interno para que isso fosse levado adiante. Isso exigiria do presidente Leco que ele, na minha opinião, enfrentasse tudo quase sozinho, né? Porque as pessoas ao redor dele não deram apoio. Ele tinha que ter enfrentado, cada um tem a sua opinião, eu tenho a minha. O fato é que ele foi pelo seu caminho. Nós chegamos hoje, e eu não acho que isso seja desculpa para a situação de São Paulo. É uma sucessão de eventos, eventos que foram sendo colecionados por os presidentes que vêm desde os anos 2005, que ali era o momento que a gente ia ter começado esse movimento, mas não havia ambiente, a fala era outra, tudo mais, mas são coisas que vão se somando e hoje chegam para essa estrutura. O ponto é, Bandana e Gabriel, o futebol brasileiro, pré-pandemia, ele já era inviável. Ele é falimentar, assim, do ponto de vista técnico. Ele é insolvente, não é? E isso se aplica a praticamente todos os clubes de futebol. Quando as portas se abrirem, nós não iremos encontrar esperança, não é? Nós iremos encontrar desolação em praticamente todos os clubes. E o pior, os agentes que gravitam ao redor da estrutura futebolística também estão machucados. A TV está machucada, o patrocinador está machucado, os torcedores estão machucados. Então, aqueles recursos que eram direcionados ao futebol, talvez não venham com tanta rapidez. Vamos sofrer muito. E a situação será pior, não de São Paulo apenas, mas geral, do que os analistas estão projetando. O fato e a pergunta que você me faz, né? Se a situação será ruim, muito ruim, a gente continua nela para melhorá-la, ou então a gente cria uma nova forma de encarar um problema que não foi causado pela Covid. Não é? A Covid, em si, é isto, é um vírus que acaba afetando uma estrutura que está com câncer. Se nós não resolvermos o problema do câncer, a Covid, ou todos os recursos para solucionar a Covid, não vão salvar o doente. O sistema futebolístico brasileiro é doente. Ele é estruturalmente doente, irreversivelmente doente. E como o São Paulo se insere nessa estrutura, o São Paulo também. Ele não conseguirá se salvar se ele permanecer neste modelo. Olhe, Bandana, olhe, Gabriel, para o mundo. Veja e me diga um time que ainda resiste sob um modelo associativo que não seja o Real e que não seja o Barcelona. E por que esses dois permanecem dessa forma? Porque eles são muito mais do que futebol. O Real Madrid é o símbolo da força política central da Espanha unificada. O Barcelona o orgulho de uma Catalunha livre. Então, há uma série de elementos que fazem com que esses times, mesmo tendo prejuízos, consigam sobreviver. Afora desses dois, nem um time importante do planeta. Nenhum. Exceto os argentinos, que estão perdendo a força também, resistem dessa forma. Nós não conseguiremos salvar, nos curar do câncer, se não trouxermos uma tecnologia, um tratamento salvador. E ele não será aquele que vem sendo aplicado ao longo dos últimos 120 anos e que levaram para o câncer. Então, quer dizer, eu vou tratar o câncer com aquela forma que faz com que o câncer se intensifique.
Então, eu acho que a premissa é equivocada, Bandana. Gabriel, imaginar que num ambiente que dinheiro vai ser fundamental, que recursos serão fundamentais, que o time precisará para competir, de estrutura que a gente manterá nosso sistema político e que ele será a salvação para depois dar o passo que os europeus deram, é uma falácia. Rodrigo, aproveitando a sua última fala, antes dessa, né, que você trouxe alguns modelos europeus, antes, só para falar, né, você começou a fala dando uma opinião pessoal. Eu acho que nesse ponto específico, acho que a gente discorda de algumas coisas em relação a algumas decisões que foram tomadas lá dentro do futebol. Muita parte da política atrapalhou, só que algumas das decisões elas foram erradas por si só. Mas assim, isso é outro. A gente poderia fazer um outro vídeo comentando desse tipo de situação para não desvirtuar o tema principal. Você quer falar alguma coisa, Banda, antes de eu puxar? Não, ainda que ele tenha falado que erros foram cometidos, mas tem mais acertos do que erros. Então, sim, a gente pode fazer um vídeo depois para. Seria até legal, assim, inclusive. Teve muito. Para falar do São Paulo e não. Sim. É que não, agora. Peraí, não. Eu falei que um bom executivo é o que acerta mais do que erra. Exato. Eu não falei que em relação ao São Paulo se acertou mais do que errou. Sim. Isso eu não falei, não, tá? Sim. Não, sim. Não foi isso que eu falei. Rodrigo, trazendo 2 pontos específicos, aí um deles você pode entrar para tirar uma das principais dúvidas de todos, e aí a gente consegue levar para o aspecto legislativo da coisa, do projeto que você fez, junto com o deputado do DEM, né, de Minas, eu esqueci o nome do deputado. Senador, desculpa. Rodrigo Pacheco. Rodrigo Pacheco, e fazer também a comparação e mostrar todas as diferenças e todas as complicações do projeto que está mais avançado. Primeiramente, só para citar um exemplo, em Portugal, o Belenenses ele deu esse passo no momento da história do clube, que é primeiramente algo diferente do que o seu estudo propunha. O Belenenses ele cedeu 90% do clube a uma empresa, fez amarras no contrato que foram bem contestáveis, e isso gerou vários problemas para o clube acabou se dividindo em 2, acabou, o histórico ficou com a empresa, aí teve que fundar um do zero, um negócio extremamente complicado, por uma questão de amarras complicadas e de uma falta de legislação no país que, quando deu o problema e foi para a briga na justiça, foi para a briga da justiça comum que não soube lidar com o caso, inclusive. Então eu te faço 2 perguntas. A primeira delas, a principal dúvida de muita gente. Vamos supor que o São Paulo optou por dar esse passo. Na amarra do contrato e na amarra do projeto, o clube consegue deixar janelas para que retorne ao modelo associativo, caso o clube queira, ou em determinados períodos, sei lá, num espaço de 3 anos, tem 3 janelas que há uma votação entre os sócios, e os sócios preferirem podem voltar ao modelo antigo, e aproveitando isso, queria que você explicasse a diferença de legislação que você propôs e do que o Rodrigo Maia está tramitando no Senado. Então vamos lá. Primeiro, e que é importante e é fundamental, e é a premissa de todos os estudos e dos projetos que estão tramitando no Congresso. O fato de virar ou de criar uma empresa não é, em si, sinônimo ou garantia de resultado. Tá? Por que os projetos, desde a Lei Zico, Lei Pelé, fracassaram? Eles fracassaram porque não havia, primeiro, um modelo, uma preocupação sistêmica para que, a criação da empresa futebolística, ela pudesse se inserir num ambiente pensado para permitir as captações, que fosse sustentável, que preservasse o futebol como um bem, talvez o maior e mais importante da nossa cultura, mas também promovesse o investidor, ou garantisse o investidor. Então foram opções legislativas do se transforme, crie uma empresa, vá para a selva e se vire. Né? Essa não é a solução para ninguém, e ninguém daria esta ideia. E eu acho que o São Paulo, ele não jamais poderia dar o passo sem que tivesse uma estrutura previamente estudada, analisada, com verificação da sua viabilidade, de como vai se captar, que é o que seria feito aí. Né? Quando se toma a decisão de criar uma companhia,
o processo vai tomar algo em torno de 1 ano, pelo menos, né? da decisão até a sua implementação. E aí você consegue criar o seu plano, e vai criar o seu plano de negócio, vai trazer investidores e coisas desse tipo. Então, passar por passar é uma posição equivocada. Agora, passar com um plano, né, você tem um plano a seguir, e um plano que vai levar a um objetivo que é construído com assessores financeiros, com gente de mercado, e que sabe fazer isso, é outra coisa. São Paulo, quando seguir, ele tem que seguir este caminho, tá? Em primeiro lugar. Segundo, eu acho que comparar ou falar de belenense eu acho que até meio, eu já falando de uma heresia, né? São Paulo, eu acho que o tamanho de São Paulo é para a gente olhar, olha o que fez o Bayern de Munique, olha o que fez o Liverpool, olha o que fez o Manchester City, o Manchester United. Isso sim é olhar grande e olhar para cima, né? No ambiente empresarial, Gabriel e Bandana, tem problemas, tem empresários bons, empresários ruins, tem acionistas bons e acionistas ruins, tem atividades boas e atividades ruins, assim como em qualquer ambiente, há jornalista bom e não bom, advogado bom e não bom, e assim por diante, né? Então, dentro de vários projetos que foram realizados, alguns não deram certo. É natural que algum não dê certo, mas muitos deram certo. E quando a gente vai discutir isso, fala, mas e o caso do Belenense? E o caso do Figueirense? O Figueirense é velha política. O Figueirense é Lei Pelé, é falta de transparência. Ninguém sabe o que aconteceu lá, como aquilo foi feito, quem efetivamente está por trás, quem ganhou e como ganhou. É o contrário do que se está falando aqui. E os projetos de lei que tramitam vão nessa linha. Então, ele nasce em 2016 com uma proposta do deputado federal Otávio Leite, do PSDB do Rio de Janeiro. Ele tramita até 2019. Em 2019, durante esse período, ele ficou parado por conta de Lava Jato, crises políticas, etc. Em 2019, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, ele anuncia o interesse no futebol. Ele opta por seguir um caminho diferente do Otávio Leite. O Otávio Leite olhava para frente, criar as estruturas, as bases, criar todo este mercado, né? Com os elementos que vão permitir uma sistematização. São instrumentos que atraem o investidor, protegem o time, protegem o torcedor, dão transparência, controle, um regime tributário conhecido, transparência em relação a quem investe, tem que dizer quem é a pessoa física que está botando dinheiro no time e assim por diante. O deputado Pedro Paulo fez uma proposta um pouco diferente, que ele queria resolver, é a minha visão, resolver olhar muito para o passado e sem mecanismos que efetivamente impunham essa mudança paradigmática. No meio desse caminho, em outubro do ano passado, o senador Rodrigo Pacheco ele já vinha, uma pessoa que tem o tema na cabeça, uma pessoa muito preocupada eu acho que com o país, ele tem agendas que são louváveis, e ele via no futebol um aspecto relevante, tanto do ponto de vista social, cultural, como econômico, e há algum tempo conversávamos sobre isso, até que ele pediu para que fosse elaborado um projeto que olhasse para esses 5 anos de debates, conseguisse sintetizar e trouxesse de modo, já com superação, superando alguns pontos, algo que fosse preciso, né? E foi isso que se fez, e ele apresenta então o projeto dele, o 516, que tramita no Senado Federal. O projeto do deputado Pedro Paulo é aprovado em primeira instância, aprovado na Câmara, me desculpem, sobe para o Senado, vem a Covid, havia uma oposição entre os dois, e aí se começa a falar, eu mesmo, acho que talvez eu tenha sido o idealizador disto, com uma série de 8 artigos publicados durante 2 meses, eu parei para olhar ambos os projetos e entendi que eles eram complementares, até porque há situações ou instrumentos que vão ajudar, neste momento, os times em crise, e vão ajudar esse movimento, a que eles saiam e possam entrar no ambiente sistêmico. Há, portanto, ali uma convergência. E o que é mais importante? A gente sempre... Não havia divergência de princípio, mas sim de ideia. Então,
quando os princípios eles não são divergentes, as ideias elas se acomodam. Se os princípios são divergentes, a acomodação de ideia só pode ocorrer num ambiente em que não há honestidade intelectual. Então, ali chegamos à conclusão de que os princípios eram resgatar, reestruturar, reformular, dar as bases para os times voltarem a concorrer em grande nível, e os times que forem empresas, que passarem ao modelo de empresa, criarem o tipo da sociedade de futebol, outro time de empresa, terão, se essa legislação prosseguir, há hoje esse cuidadoso processo de integração. Vamos ver se o Congresso ajudará e levará isso adiante. Terão ali muitas ferramentas que os clubes não terão, né? Recuperação judicial, parcelamento, desde que cria um modelo de companhia, tem uma estrutura de governança totalmente separada, controle, compliance, responsabilidade social e econômica que estão dentro do projeto e tudo isso. Então, caminha. Se houvesse, no momento da decisão, uma eventual decisão de São Paulo, de seguir neste caminho, ajudaria, mas a legislação ela não é uma condição necessária para que qualquer time no Brasil empreenda, dê este passo, enfim, no sentido de se tornar empresário, empresarial, e só para deixar claro, o clube pode fazer na marra as janelas que eu citei, né? Se eventualmente entender que é melhor haver uma votação novamente, tudo, a partir do momento que você toma esse caminho, tudo vai estar amarrado de acordo com o contrato que você for fazer com os envolvidos, né? Então vamos lá, duas coisas. Primeiro, se essa companhia, se essa empresa tem como sócio apenas o clube, sim, ele faz como quiser, a hora que quiser, de acordo com o seu estatuto. Geralmente essas decisões mais relevantes e estruturais, elas cabem, a decisão final, à Assembleia de Associados, tá? Sim. Se por um acaso tiver um acionista que se torne, enfim, investidor, tenha 5, 10, 15, 20, 30, 35, 40, 45% do capital, ou não é o caso do São Paulo, o Estatuto de São Paulo tem uma cláusula que determina o seguinte: qualquer que seja a sociedade constituída pelo São Paulo, ele sempre terá que ter o controle, ou seja, a maioria dos votos. Ele vai mandar societariamente, tá? Ajustes podem ser feitos contratualmente, podem, mas ele terá sempre a maioria dos votos, de acordo com a regra estatutária atual. Dito isto, a partir do momento que entra um acionista que faz investimentos dentro de uma companhia, essa reversão não é tão simples assim, até porque tem comprometimentos, recursos que são alocados para isto. Agora, Gabriel, o ponto que você está tocando é o seguinte: se uma companhia ela precisa voltar para o modelo associativo, que é inviável do ponto de vista econômico, do ponto de vista empresarial, nenhuma associação brasileira vai competir em grande, realmente, de modo permanente, com qualquer companhia europeia. Não tem como, né? Basta a gente ver a história das companhias das Índias, basta a gente ver a história de Portugal, que dominou os mares num período em que ainda não se conhecia, não se aplicava a estrutura de companhia para financiar as empresas marítimas, e no momento em que Inglaterra, Holanda passam a captar recursos no mercado para financiar as conquistas, os vínculos comerciais, Portugal vira pó, desaparece. Por quê? Porque a corte não tinha recursos, não tinha como enfrentar essa concorrência bilionária, ou milionária, né, que era de um capital sem fim, que era fornecido pelos súditos ou não. Né? Futebol é a mesma coisa. Enquanto mundialmente ele era amador, o Brasil era relevante. E enquanto o futebol brasileiro era amador, o São Paulo tinha destaque. Fomos os melhores na história amadora do futebol. Quando ele começa a se profissionalizar, ou minimamente, por conta dos movimentos externos, nós deixamos de ser os melhores.
Não dá para a gente pensar que aqui tudo é diferente. Aqui foi diferente num período que não existe mais. Agora o mundo é outro. O mundo é o mundo da competição. Né? Então, a solução, Gabriel, não seria voltar para o clube para que uma estrutura política e politiqueira consiga levantar recursos para fazer o São Paulo. Se o São Paulo fizer um negócio bem feito, São Paulo criar uma estrutura bem montada, tiver um grupo, gente de mercado ajudando na definição das premissas, da forma de captação, do modelo de governança, da forma como o São Paulo vai se posicionar, São Paulo só vai crescer. A gente está preocupado com o Liverpool, por exemplo, voltando para baixo do clube, com o Manchester City para baixo do clube, voltando o Benfica, que é capital aberto, voltando para baixo de clube, porque essa é uma realidade, Gabriel, que ela ou é dogmatizada por pessoas que vivem do clube e precisam daquilo para que mantenham as suas importâncias clubísticas, ou então a gente está olhando para clubes pequenos que passaram por modelos parecidos com o do Figueirense, em que ali você não conhece bem a forma como foi feita, mas o clube ele passava a ser uma barriga de aluguel ou um projeto feito para que determinados investidores ganhassem exclusivamente. Então, ali você tem que ter um controle muito maior. Não é? Eu não conheço um caso de grande que tenha tido a dificuldade do belenense ou que queira voltar para o modelo de clube. Então, quando a gente fala de belenense, eu acho que é ingrato, injusto com times como São Paulo. Aqui a gente não tem que discutir belenense. Me desculpa, eu acho... Eu só trouxe Bayern de Munique, né? Eu só trouxe pelo exemplo, e eu fiz até o parêntese que o modelo que eles adotaram, ele é inviável para o São Paulo, que eles deram 90% do controle do clube para a empresa com uma amarra de contrato terrível. É só para deixar claro aqui. E, Gabriel, uma coisa assim curiosa, que essa coisa que ele falou da companhia, dos navios, do financiamento, meio que a Bolsa de Valores surgiu aí. A coisa das ações de navios que a galera ia financiando, ia trocando, quer dizer, para ver como foi um negócio revolucionário, gigantesco, que ainda hoje funciona, né? E que não daria para se imaginar voltar para trás nisso, né? E se essa analogia funciona para o futebol, é a mesma coisa, né? Nós estamos indo para uma realidade, até porque se você fizesse, por exemplo, num contrato, daqui a um ano a galera vai votar de novo, um investidor poderia não querer entrar, sabendo que o clube pode voltar atrás para alguma coisa também. Você traria uma insegurança, né? E só para fazer dois parênteses rápido, Bandeira, se depois você quiser emendar com uma pergunta, são só dois parênteses, acho que nem são perguntas, mas é bom, eu acho importante ficar o registro. A gente falou aqui durante a penúltima resposta do Rodrigo, que não é uma solução mágica. Fazendo uma associação, e aí o Rodrigo me corrija se eu estiver errado, mas trazendo isso para um universo infinitamente menor, muito tem se discutido, às vezes, principalmente com as camisas terríveis que o São Paulo tem recebido da Adidas, por que o clube não faz uma marca própria? Não é uma solução mágica você pegar, fazer uma marca própria e agora que eu tenho marca própria, eu vou falar direto com o meu torcedor, o torcedor vai automaticamente passar a comprar mais produto, o meu produto vai automaticamente vender mais. Não, existe um trabalho a ser feito ali, você precisa ocupar o espaço de produção, por exemplo, que seria desse intermediário, no caso Adidas, então não é uma solução, nada disso é uma solução mágica. Marca própria não é, clube empresa não é, nada disso é importante deixar esse registro bem claro, e o Rodrigo falou do Figueirense, né, que eu deixei anotado aqui muito claro, o Figueirense que fechou uma parceria com a Elephant, né, para gerir ali a empresa que foi criada. O Figueirense também cedeu mais de 51%, coisa que o Estatuto do São Paulo já não permite. O Rodrigo falou que ninguém sabe o que aconteceu, só que a gente sabe o que aconteceu. O Cláudio Honigan, que foi o envolvido no caso, tem matérias e matérias e 1000 matérias de um cara que, enfim, basicamente o seguinte. É basicamente o seguinte: quando o São Paulo for virar empresa, não é aconselhável que o parceiro do São Paulo seja o Jack Banaf Charreira lá. Não é aconselhável que esse cara seja parceiro do São Paulo. Exato. Mas é só para pegar um exemplo que, assim, o movimento feito pelo Figueirense não foi o mais correto. Oi, Rodrigo. Se a gente olhar para o tamanho do São Paulo, para a história do São Paulo, a tradição do São Paulo, número de torcedores do São Paulo, a gente está falando de possibilidade de atrair os principais investidores do planeta, né, ou do Brasil. A gente não precisa olhar para o planeta, para fora. Aqui tem
gente muito importante, que se a tese de investimento for boa, ele vai entrar, né? Essa que é a questão. A gente sempre nivela, mas que ainda assim necessitaria de um contrato envolvido, de um trabalho feito, coisa que não foi feita no Figueirense. Óbvio, na realidade do Figueirense, mas não foi feito. É óbvio. Então, assim, a estruturação, quando a gente olha, a estruturação, uma operação como essa, é para fazer o São Paulo virar um dos maiores times do planeta. É isso, com 17, 20 milhões de torcedores, campeão mundial, tricampeão da Libertadores, jogadores que levantaram taça de campeonato do mundo, embaixadores incríveis aqui, Raí, Kaká, Lugano, meu Deus do céu, né? Não dá para entender a gente manter essa discussão de não, eu preciso melhorar aqui um pouquinho, vou criar marca própria, vou melhorar o canal de comunicação com o jogador de videogame. É um pensamento. Hoje nós pensamos como Figueirense, o ponto é esse. Nós chegamos no nível de olhar para o belenense e para o Figueirense e falar, não vai dar certo, porque não deu certo no Figueirense e não deu certo no belenense. Nós estamos reféns de uma estrutura política que, se tivesse realmente preocupação, pensaria. E vamos lá, último dogma, e se vocês permitirem, depois, como a gente combinou que a gente falaria hoje 1 hora, eu tenho um outro compromisso, mas eu fico aqui à disposição de vocês para, se quiserem, semana que vem a outra, eu volto. As pessoas dizem, se houver um negócio, o São Paulo passa a ter dono. O torcedor é dono do São Paulo? Se olharmos juridicamente, quem é dono do São Paulo é o clube, não é o torcedor. E o clube tem 7, 8 mil associados que são reféns de uma estrutura política de 30, 40 pessoas que realmente, os donos do São Paulo, que exercem o controle do São Paulo, são essas 30 ou 40 pessoas, que têm uma história política, ótimo, que se dedicaram anos, ótimo, que tem enfim, vão semanalmente ao São Paulo, ao clube, ótimo, mas que dizem que aquilo é do torcedor. Não é, porque todas as decisões se passam ali dentro. 30, 40 pessoas são donas, de fato, de uma paixão, de um ativo, de uma marca, de um time que deveria ser, ou poderia se estender a muito mais gente. Se o São Paulo efetivamente toma este passo e, no limite, abre capital, como abriram capital muitos times bem-sucedidos mundiais, e o São Paulo pode abrir o capital e manter o controle, ele será o controlador, aí sim o São Paulo vai poder dizer, todo torcedor do São Paulo que quiser poderá ser dono do São Paulo comprando uma ação, poderá ir à Bolsa e comprar e ter orgulho de dizer, quando entrar no Morumbi, eu sou dono do São Paulo, eu tenho uma ação do São Paulo Futebol Clube, eu tenho 100 ações do São Paulo Futebol Clube. Enquanto isso não ocorrer, os torcedores do São Paulo não são donos. Quem é dono é o clube, e o clube ele é dominado por uma política que não tem mais do que, eu falei 40, eu acho que eu exagerei, umas 20 pessoas efetivamente que decidem, no máximo, o destino da alegria, do final de semana, da paixão de 20 milhões de torcedores. Esse é o resumo da história. E são 20 milhões de torcedores que estão, de novo, reféns de uma estrutura política que vai decidir, ou em convenção ou não, quem é ou quem não é oposição, porque eu já não sei quem é oposição e quem é a situação, está tudo misturado, e que no final estão hoje atrás de poder político. Rodrigo, só para então complementar, não sei se você tem mais 5 minutos, eu tinha mais 2 guardadas aqui, se você tiver com o horário estourado, pode ser só mais uma. Pode bem, Gabriel. Não, a gente já deixa o convite estendido de qualquer maneira para uma semana que vem. Com prazer. Vou pegar aqui uma das mais feitas também. Para você explicar, Rodrigo, então, brevemente, vou pegar a mais curta, na verdade. Como ficaria essa estrutura do clube? Quem nomearia os diretores? Onde ficariam os conselheiros? Como seria definido o cara que vai cuidar do marketing, o cara que vai cuidar do futebol? Se isso teria alguma mudança, de fato, no processo eleitoral do clube e da distribuição ou da escolha específica de cada cargo importante? Então, vamos lá. Cada time que fizer isso, ou cada clube, vai decidir o seu modelo.
dentro do São Paulo, nós apresentamos 6 modelos diferentes e um foi o escolhido e foi recomendado. Não é? A gente trata muito mais da estrutura societária. Os detalhes internos era um processo que iria ser montado a partir da decisão. Então, resumindo, a estrutura do futebol é deslocada para uma empresa. Quem é dono da empresa no primeiro momento é o clube com 100%. 100%. Só isso já vai melhorar sua condição de crédito, sua relação com o credor, com possível investidor, com o banco, você vai poder dar garantia, etc. Toda a estrutura do futebol, então, está debaixo dessa empresa. Ele iria ter um conselho de administração, uma diretoria, conselho fiscal, auditoria. Os dividendos seriam reinvestidos e uma parte distribuída para o seu sócio, que é o clube. Entrariam recursos para o clube e aí sim dentro da estrutura política clubística, porque ela existe, nasce para isso, serve para isso. Aqueles recursos, como acionista, o clube faria o que quiser. Se quer construir a maior piscina da história da humanidade, constrói. Um elevador de 20 andares, constrói. Se quiser fazer um estacionamento para os associados, não é problema da empresa, é dinheiro do acionista. O acionista faz o que quiser com o seu dinheiro. Então a ideia era, sim, deslocar o futebol para a empresa, teria uma atividade e uma racionalidade voltada para ser grande, para ser o maior, e dos resultados, uma parte vai ser reinvestida, outra parte distribuída como dividendos. Ou seja, o pessoal do clube também ficaria feliz, porque teria mais dinheiro para melhorar a estrutura associativa, a estrutura clubística. Perfeito. Ô Gabriel, então vamos já deixar o convite. Para a semana que vem a gente faz um contextualizando com a dúvida da galera, a gente vai colhendo as perguntas que o pessoal deixar aqui, e quem sabe numa outra semana a gente faz uma live, se for possível, tá bom. Para o Rodrigo, a gente marca um dia para fazer uma live, porque aí a gente tem uma interação, porque qual que é o objetivo aqui? E é o objetivo que agora a gente vai pedir para quem está assistindo, fazer um movimento para que isso ganhe força, principalmente nesse período de eleição, e cobrar quem quer que sejam os candidatos. Marco Aurélio Cunha, Júlio Casares e até o Roberto Natel, que eu sei que ficarão muito ativos em rede social com esse assunto, para que a gente possa pelo menos levar a discussão e trazer alguma esperança. Rodrigo, mais uma vez, a gente agradece a presença. Eu que acho obrigado. Que foi muito legal. E vamos ficando por aqui. Um abração para todo mundo, e como a gente sempre termina aqui, opa. Só para deixar claro, esse vídeo está indo ao ar na sexta-feira. A gente já estendeu o convite para o Rodrigo. Se a gente tiver uma série de perguntas que, pelo papo que a gente teve com o Rodrigo, a gente consiga esclarecer, para também depois não tomar o tempo do Rodrigo com assuntos que já foram esclarecidos, a gente está se propondo aqui, se for o caso, amanhã, sábado, a gente faz uma live, responde isso tudo, ou faz um vídeo específico com as dúvidas. Deixa para terça. Semana... Deixa para terça. Ou para terça, então tudo bem. Vamos fazer a live de terça. A live de terça a gente mata algumas dúvidas ou levanta algumas questões também, e depois a gente tenta falar com o Rodrigo na sexta, se for possível, e quem sabe fazer uma live depois aí, já com a coisa mais mastigada. Mas combinado. O importante é a gente fazer todo esse movimento. O canal apoia muito esse projeto, que pode transformar deixar tudo muito claro também, e tirar as dúvidas, fomentar o debate da maneira correta, diminuir alguns dogmas, como o Rodrigo falou. Então era só para deixar isso tudo bem claro e à disposição. Então, estou à disposição do São Paulo. Do São Paulo. É isso. É como o canal aqui, jornalismo alternativo a serviço do São Paulo, sempre São Paulo. Um abração para todo mundo, e como a gente sempre fala aqui, vamos São Paulo. Vamos São Paulo.